Olá, que a bênção de Deus em Cristo Jesus esteja sobre você que nos acompanha aqui nesse dia no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Toritama. Eu sou o pastor Abraão e é com imensa satisfação que estarei anunciando o Evangelho de Cristo Jesus nesse dia. E estaremos fazendo a leitura nesse momento do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11, versículos do 16 ao 19, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Mas a quem hei de comparar esta geração e a quem é semelhante? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós os tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia e nem bebia e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor a tua bênção nesse dia, que o Senhor aplique por meio do teu Espírito a tua palavra aos nossos corações, de modo que sejamos levados ao arrependimento e fé. Ó Senhor, que sejamos transformados no âmago do nosso ser, em nosso coração, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O que é um coração endurecido, um coração duro? Um coração endurecido é certamente um coração que não se congratula nem com uma coisa nem outra. É um coração insensível, apático, neutral, indiferente, inflexível. É um coração que não se deixa mover pelas realidades espirituais. E este é justamente o estado do coração de muitos homens. E algo que nós podemos muito bem observar que aconteceu ao longo da história do povo do Senhor, de modo específico quando nós olhamos ali para o contexto do Antigo Testamento e nós vamos observar que por diversas e diversas vezes o povo endureceu seu coração, o povo fez da sua cerviz uma cerviz dura, o povo não ouviu a palavra do Senhor, o povo murmurou contra o Senhor, o povo se deu a um estado de incredulidade. O povo de fato endureceu o seu coração a ponto de que o Senhor diz lá no Salmo 95 e algo que é citado em Hebreus 3 também, que o Senhor diz: jurei por mim mesmo dizendo, não entrarão no meu descanso. Por conta da dureza do coração a qual os israelitas eles se deram ao longo da sua jornada, de não ouvirem a palavra de Deus, de não se voltarem para Deus, de não se arrependerem dos seus pecados, de não buscarem fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus. E Deus assim os julga, Deus assim os disciplina. E por isso nós, olhando para esse texto aqui, esse texto escrito por Mateus, que escreve com o objetivo de provar que Jesus, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é aquele no qual nós temos o perdão dos nossos pecados, nós somos reconciliados para com Deus. Ele escrevendo esse texto aqui deste Evangelho, ao qual estão registradas muitas palavras de Cristo, e essas aos quais nós lemos nesse dia, nós iremos refletir nesse dia sobre o seguinte tema: uma geração de coração endurecido. E que geração é esta? Uma geração de coração endurecido é, em primeiro lugar, uma geração que não se alegra. É isto que nós podemos ver de acordo com esse texto que nos é apresentado na palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus diz: a quem hei de comparar essa geração e a quem é semelhante? Ela é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós tocamos flautas e não dançastes. Esta é uma cena, uma ilustração que se passa na vida pública, em meio a uma praça, em meio a um lugar onde há um movimento de pessoas. E um grupo de meninos, então ali reunidos, eles fazem a sugestão para brincarem de casamento. De repente, nós podemos até imaginar, quem sabe, um diz: fulano vai ser o noivo, fulana vai ser a noiva, e ciclano vai ser o oficiante, mas de repente ali, em meio a essa sugestão que está sendo dada para que aquelas crianças brincassem ali, participassem dessa brincadeira, algumas dizem que não vão brincar, que não vão participar e que não vão entrar na dança. Se assim nós podemos dizer, olhando aqui para esse texto, nós os tocamos flautas e não dançastes. Veja, uma celebração de um casamento é uma celebração festiva, uma celebração feliz, de fato uma comemoração, onde há cânticos, onde há música, onde há de fato um transbordar de alegria em um momento tão especial.
E isso aqui é dito nesse texto do Evangelho de Cristo para ilustrar o posicionamento que os líderes religiosos do tempo do Senhor Jesus Cristo, eles tiveram em relação ao ministério de Cristo e ao ministério de João Batista. É isso que nós podemos muito bem observar em um texto paralelo a esse, lá de Lucas, capítulo 7. Os escribas e fariseus, eles desprezaram o ministério de João Batista, um homem enviado pelo Espírito do Senhor, um homem que veio no poder e no Espírito do Senhor, aquele que é descrito como sendo o Elias que haveria de vir, aquele que viria de fato no poder do Espírito Santo do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias. Finalmente, depois de 400 anos de silêncio, 400 anos sem nenhuma voz profética na nação de Israel, aquele período que nós entendemos como sendo o período interbíblico, que vai ali do final dos profetas menores até o início do Evangelho. Esse período de tempo foi um período de 400 anos, sem que se levantasse um profeta verdadeiro. Mas então o Senhor, nesse momento aqui histórico, ele levanta João Batista, o precursor do Evangelho, aquele que viria preparar o caminho do Senhor, aquele que viria de fato no poder do Espírito Santo do Senhor. E os líderes religiosos, tomados pelo orgulho, a soberba, a inveja, a ganância, eles olham para João Batista e dizem: ele é um endemoniado, ele não é um homem de Deus. Sendo que as evidências mostravam completamente o contrário daquilo que eles estavam falando. João Batista, de fato, era um enviado de Deus, ele era um profeta do Senhor, ele era alguém com uma mensagem santa em seus lábios, ele era alguém com uma mensagem pura em seus lábios, exortando o povo a se arrependerem dos seus pecados, exortando o povo a crerem no Senhor, exortando o povo a se reconciliarem para com o Senhor. Mas os escribas e fariseus, eles não se alegraram com isso. Eles não se alegraram com essa manifestação da graça divina, enviando este profeta, João Batista. E eles olhavam para ele e diziam: esse é um endemoniado, esse aí não tem nada com Deus. E de igual modo, assim eles procediam para com o Senhor Jesus. Veja, antes de nós refletirmos até mesmo sobre o Senhor Jesus, nós podemos até nos lembrar também de que João Batista foi aquele que o seu nascimento, o anjo que assim o anunciou a seu pai, disse que ele seria um motivo de alegria. De fato, muitos da nação de Israel se alegraram com João Batista, com exceção dos escribas e fariseus, que de igual modo não se alegraram com Cristo Jesus, com o Messias, o Salvador desse mundo, aquele no qual é manifestada a graça abundante de Deus, aquele que foi o motivo do louvor dos anjos em seu nascimento, aquele que foi o motivo do louvor do cântico de Maria, que entoa louvores ao Senhor dizendo: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, ele também é o motivo da alegria do cântico de Zacarias, é o motivo da ação de graças da profetisa Ana. Ele, de fato, é o motivo da verdadeira alegria. Mas os escribas e fariseus, ao olharem para Jesus, em seus corações endurecidos, eles o rejeitam. Eles dizem: esse daí não passa de um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Esse daí não é de fato o Messias. Eles o rejeitaram. Eles, de fato, não se alegraram naquele que é a fonte de toda alegria, aquele no qual se cumpre a profecia de Isaías, capítulo de número 61, quando vai falar acerca do jubileu. Cristo é o verdadeiro jubileu. Ele é aquele no qual os escravos, eles têm a verdadeira liberdade. Ele é aquele que nos unge com óleo de alegria. Ele é aquele que nos coloca vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Este é aquele que traz de fato a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação da alma, a verdadeira completude do coração humano. Mas os escribas e fariseus, eles rejeitam a Cristo. Eles olham para ele com um desprezo total e eles assim o menosprezam e não se alegram em Cristo. Então, este é o primeiro aspecto que nós podemos refletir sobre um coração endurecido. É um coração que não se alegra. É um coração que de fato não transborda de júbilo diante do Evangelho de Cristo, diante da pessoa de Cristo, diante daquilo que Deus faz em seus atos redentivos, enviando o seu Filho ao mundo, enviando aquele que é de fato o Salvador desse mundo.
aquele para o qual todos os profetas da antiga aliança apontavam, incluindo João Batista, que apontava para Cristo dizendo: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, eu sou apenas alguém que está anunciando, eu sou alguém que não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou o Cristo, era isso que João Batista dizia. E os escribas e fariseus, eles não se alegravam, porque o seu coração era um coração duro. Mas além de não se alegrar, um coração endurecido, é um coração que também não se entristece. É isso que nós podemos observar nesse texto. É interessante porque o Evangelho ele sempre vai nos levar nessa perspectiva, desse contraste de sentimentos, tanto de alegria quanto de tristeza. Isso é próprio das bem-aventuranças. E aquele que de fato tem um coração transformado, o seu coração não é um coração de pedra, mas um coração de carne. Ele é um coração que tanto se alegra pelo banquete da graça divina manifesto em Cristo Jesus, pelas ações de Deus, por aquilo que o Senhor realiza, quanto também é alguém que se entristece quando olha para os seus pecados, quando reflete sobre as sujidades do seu coração. E é justamente isso que o texto nos faz refletir quando, depois da sugestão daquele grupo de garotos para que brincassem de casamento, quando diziam, tocamos flauta e vocês não dançaram. Então a sugestão vai ser dada uma outra sugestão que diz assim, entoamos lamentações e não pranteastes. Veja, a sugestão agora é para brincar de funeral. Algo tão atípico, não é? A gente gosta de brincar de coisas felizes, mas essa é a sugestão aqui para ilustrar o sentimento do coração dos escribas e fariseus, para ilustrar o estado do coração dos escribas, os doutores da lei, os intérpretes da lei, aqueles que desprezaram os desígnios de Deus, aqueles que desprezaram a manifestação da graça de Deus. Eles eram aqueles que também não se entristeciam ao serem confrontados em seu pecado, ao serem confrontados com a mensagem de João Batista, o precursor do Evangelho, que olhava para eles e dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer por vós mesmos, nós temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E de igual modo também João Batista, em sua mensagem, dizia, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, isto é, o Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que em sua mão ele tem a pá e limpará a sua ira. Ele pegará a palha, o entulho e lançará em fogo inextinguível. E esta era uma exortação para os escribas e fariseus e para todos que não se arrependiam de seus pecados, para todos que permaneciam com seus corações endurecidos e não se voltavam para o arrependimento e fé em Cristo Jesus, para o Messias, para aquele no qual se cumprem as promessas, todas as promessas de Deus. E de igual modo o Senhor Jesus assim também advertia os escribas e fariseus, dizendo, como lá em Mateus capítulo 23, versículo 33, como escapareis da condenação do inferno? Essa é a mensagem de Cristo em seu sermão contra os escribas e fariseus, em que ao longo de todo aquele capítulo 23, o Senhor Jesus vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e tendo uma vez feito, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. E assim ele vai continuar dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus, ai de nós também, se em nossos corações nós permanecermos com uma dureza de coração, se nós não dermos ouvidos à palavra de Cristo, se nós não nos voltarmos para Ele, se nós não nos alegrarmos nele e também não nos entristecermos com a exortação que Ele nos faz para que abandonemos o pecado. Veja, a nossa geração é uma geração que quer apenas as palavras, que assim podemos dizer, floridas de Cristo, as palavras mais suaves, que é a mensagem do amor, que é a mensagem da graça. Mas essa mesma mensagem de amor e de graça é a mensagem que exorta, que confronta o pecado. Essa é a mensagem que olha para o homem e diz, abandone o seu pecado. Cristo é aquele que olha para os pecadores e diz, perdoados estão os teus pecados, vai em paz. Mas observe, ele diz, não peques mais, não peques mais.
Cristo adverte os homens para que se arrependam dos seus pecados. Ele nos chama para que choremos pelos nossos pecados, para que lamentemos os nossos pecados, para que, de fato, abandonemos dessa forma, nos entristecendo dos nossos pecados e abandonando os nossos pecados. Cristo faz isso em sua mensagem. E aquilo que nós vemos nesse texto é de fato algo importantíssimo para a nossa reflexão. Como tem estado o nosso coração? Qual tem sido a condição a qual se encontra o nosso coração? Será que o meu e o seu coração está endurecido? Será que, de fato, nós não estamos nos alegrando com o banquete da graça que nos é oferecido no Evangelho? Com o Cristo que se manifestou em carne, que veio e habitou entre nós, e que se nos revela de modo especial pela sua palavra? Será que nós não temos nos entristecido com os nossos pecados? Veja que os escribas e fariseus, nós não encontramos literalmente escribas e fariseus por aí nas ruas, mas nós podemos encontrar dentro de cada um de nós um coração endurecido. Nós podemos nos deparar com esse estado de coração. E quando assim estivermos, nós precisamos clamar pelas misericórdias de Deus e nos arrependermos da dureza do coração e nos voltarmos com arrependimento e fé para aquele que pode nos limpar das sujidades da nossa alma. Meus queridos, há de fato muitas coisas que há em nosso coração que são contra a vontade de Deus. Mas é fato que tão somente Deus é aquele que pode transformar o nosso coração. Ele é aquele que pode retirar o coração de pedra que há dentro de nós e colocar um coração de carne, como a gente vê lá em Ezequiel 36. Ele é aquele que coloca um espírito novo em nós. Ele é aquele que nos faz nascer, não da vontade da carne e do homem, mas da vontade de Deus, da sua própria vontade. Por isso Jesus diz: importa-vos nascer de novo. Talvez você esteja necessitando disso nesse dia, nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, ter um novo coração. E Cristo nos chama ao arrependimento. Aquela geração olhava para João e dizia: é um endemoniado. Olhava para Cristo e o desprezava. Mas Cristo Jesus diz: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Por mais que aqueles homens se importassem dessa forma, João Batista foi um profeta verdadeiro. Como no início desse próprio capítulo 11, o Senhor Jesus vai testificar acerca dele, apontando ele como um verdadeiro profeta. E Cristo mesmo é aquele, de fato, que é o verdadeiro Messias. Aquele que abriu os olhos aos cegos, ressuscitou os mortos, operou muitos sinais, muitas maravilhas, muitas curas, para que fosse confirmado que de fato ele é o Messias, que ele é o Salvador. Ele é aquele que de fato é justificado por suas obras. As suas obras falam acerca dele. Mas os escribas e fariseus rejeitaram todos os sinais e as evidências que estavam ali saltando aos seus olhos, gritando aos seus ouvidos, que estavam ali de fato de modo muito palpável. E nesse sentido nós ficamos chocados com a dureza do coração dos escribas e fariseus, os homens que têm o seu coração endurecido. É de uma natureza tal que, mesmo no ato da ressurreição de Cristo, sabendo eles que Cristo havia ressuscitado, que Jesus de fato havia ressuscitado, eles chegam para os guardas romanos e eles os subornam para que eles mentissem, dizendo: olha, vocês vão dizer que Cristo não ressuscitou, mas os seus discípulos o roubaram. E veja que como é chocante nós refletirmos sobre a dureza do coração. É por isso que nós cremos que só uma obra divina, uma obra do Espírito Santo, é que pode transformar um coração endurecido, é que pode transformar um coração inflexível, um coração que de fato não se alegra em Deus, um coração que não se entristece com as exortações que Deus nos faz no seu santo Evangelho. E nós rogamos isso nesse dia, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus modifique o seu coração, meu e o seu coração, se assim estiver endurecido, e possamos, de fato, vir ao conhecimento de Deus, vir ao conhecimento de Cristo Jesus. Por aquele tempo, exclamou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor ocultou essas coisas aos sábios, instruído e revelou aos pequeninos. Que Deus possa se utilizar de graça para com a minha e a sua vida e possamos ser alvo da sua misericórdia e graça. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado pelo teu evangelho que foi proclamado nesse dia. Transforma os nossos corações. Transforma os corações, ó Pai, dos habitantes da cidade de Toritama e região. Que possamos nos voltar para o Senhor. Que possamos ter um coração, ó Pai amado, que se quebrante diante do Senhor, que se derrame na tua presença. Reconhecendo que só o Senhor é Deus. Que o teu Filho, Jesus, é o Cristo, enviado do Senhor para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. É o que nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.